ações fora do radar, aquelas que pouca gente tá falando, que você vê com potencial aí. Eu citei a 3R, né? 3R. Inclusive, fala um pouco da 3R, o que ela faz, o setor que atua, é petróleo, como é que é? Ela atua no setor petrolífero. Ela basicamente tem o seguinte negócio. Ela adquire campos maduros da Petrobras, que a Petrobras não quer mais, desinvestiu, vendeu. E ela melhora esses campos maduros e explora aquele campo, né? Nesse segmento. E aí, basicamente, ela produz barris de petróleo e faz essa venda dessa commodity. Então você já percebe que tem o risco do preço do barril. Isso está inerente ao negócio da empresa. A empresa, ela tem campos maduros em duas vertentes. Tanto offshore e onshore. Ou seja, terrestre e marítimo, né? Então ela atua nessas duas posições, diversificada. A empresa reportou uma produção desde dezembro que eu considerei absurda, né? Ela saltou para 25 mil barris de petróleo dia. Caramba. E ela produzia 4 mil. Caramba. Então ela tá entregando todo o crescimento que ela promete. Mas é uma empresa nova de bolsa, então o risco já é maior, né? É uma companhia que está sujeita ao preço do barril do petróleo, né? Que vem caindo, mas já chegou num preço ali que eu acho que vai ficar mais estável. Mas é um case de crescimento, né? No sentido de que ela tem um potencial muito maior de crescimento do que, por exemplo, a PetroRio, né? Porque a PetroRio já cresceu muito, mas vai crescer mais ainda também. Só que ela não tem a mesma rentabilidade da PetroRio. Ela não é tão eficiente quanto a PetroRio, mas é muito mais descontado, tem um potencial muito maior. Já que eu vou investir numa empresa focada em crescimento e uma small cap, eu prefiro ficar com a 3R do que a PetroRio. Porque a PetroRio já multiplicou o patrimônio por mais de 1000 vezes. E ela já vale mais de 30 bilhões de reais. Né? Aí, enquanto isso, você tem uma small cap com potencial de crescimento talvez tão grande quanto a PetroRio. Não dá pra saber. Mas ela estima crescer a produção em 8 vezes. Caramba. Ainda. Então, assim, os números estão se provando aos poucos, mas tem que ter cautela com esse tipo de empresa. Né? É empresa pra você ter no máximo 1%, se você quiser ser mais arrojado um pouco mais, né? A Simpar também que eu falei, né? Mas aí a Simpar eu considero mais arriscada ainda. Porque a Simpar tem um problema na contabilidade que é preciso ainda acompanhar um pouquinho mais. Que é o seguinte, o que ela está fazendo? As investidas da Simpar. Considerando que os veículos automotores estão se valorizando ainda, ela está reduzindo a taxa de depreciação. E aí isso está fazendo com que o resultado fique maior. E aí até que ponto essa taxa de depreciação é verdadeira? Não é só para melhorar o balanço, a tal da contabilidade agressiva. Então vamos ter um pouco de... Tá se valorizando, mas calma. Será que a gente já não tá numa bolha e isso aí, a empresa já não deveria ter previsto isso e não reduzir tanto a taxa de depreciação? É esse ponto que ainda me faz ter mais cautela com o Simpar. E você deveria também, né? Porque isso mostra um risco um pouco maior. Mas igual eu falei, um desconto de holding, 60%. Né? Essas duas empresas, né? Assim, se posicionar no agro, eu me posicionei em Brasil Agro. Eu gosto de como ela faz a diversificação do seu negócio, ela promove ganho de capital através das propriedades rurais que ela compra com bom preço e consegue se valorizar porque ela melhora muito aquela propriedade. Então ela faz uma alocação de capital que eu considero muito boa, historicamente entregou muita rentabilidade. E é também uma small cap. O segmento agro, por quê? Segmento agro, porque a FGV e vários outros institutos de pesquisa já estão projetando um crescimento, uma produção, na verdade, no agro, 6 vezes maior do que ano passado. 6 vezes? Isso aí. E a própria FGV está prevendo isso. Caramba. E os CEOs dessas companhias estão confiantes. Ainda que não aumente 6 vezes, se aumentar 2, 3, já está valendo a pena. E a gente está vendo o Banco do Brasil crescer tanto, a sua carteira agro, que passou de 309 bilhões de reais, por causa do agro. Né? Então o agro brasileiro continua muito forte e vai continuar forte para os próximos anos, ou pelo menos esse ano. E historicamente é um segmento que no Brasil é muito forte. Então é importante também. Então eu acabei me posicionando em Brasil Agro também. Brasil é agro, literalmente. O Brasil é agro. E ainda mais com a Índia também crescendo, não só China, né? Agora tem a Índia crescendo bastante, né? E é mais demanda
do agro Exatamente. do brasileiro, que é um dos líderes aí mundiais. Achei interessante. Inclusive, eu comprei mais ações da Brasil Agro esse mês, né? Comprei Brasil Agro e Taezinha. Comprei as duas aí O esse pessoal mês. perguntou sobre o Brasil. Ah, Luan, por que o PL saltou? Foi pra 20 vezes. Falei, é porque ela teve prejuízo no quarto trimestre, mas esse prejuízo foi por uma questão completamente não recorrente. Ela sofreu com queimadas de cana-de-açúcar. Então, pô, isso aí é uma coisa que não acontece. Como você Aconteceu. falou, um cisne negro ali no meio. E por causa disso você vai vender? Não é assim. Você é um sócio parceiro ou você é um mero especulador, como diz o Barsi? Tem que ter cautela. Uma coisa interessante que você falou no início da entrevista, né? Essa questão ali do cara que toma decisões de um mês pro outro, né? Por exemplo, no mês passado eu tava falando bem de celulose, ele tava comprando ali Klabin e Suzano. Aí no mês seguinte falaram mal, ele já tá vendendo. E acaba sendo o famoso investidor mão de alface, né? Que acaba perdendo muitas oportunidades e perdendo dinheiro por isso, né? Por conta disso. Assim como eu invisto para o longo prazo, quando eu vou olhar alguma empresa de investir, eu também olho o longo prazo do passado. Eu olho, por exemplo, o dividend yield. Eu gosto de empresas que pagam bons dividendos, porque faz parte da minha estratégia de investimento, porém eu não invisto. Vamos supor, Petrobras pagou 40 e poucos Mais por de cento, 50%, no final. mas é constante isso. Ao longo dos últimos 5 anos, eu olho no mínimo de 3 a 5 anos. Então, eu olho todo o histórico, olho o PVP, tudo ao longo dos anos, não de um mês para o outro, né? A gente tem que ter cuidado tanto com dividendos enormes, que podem ser não recorrentes, quanto redução de dividendos, que pode ser um momento específico da empresa que ela quer crescer com capital próprio, não com capital de terceiros. Lucro também, crescimento da receita, você não olha de um mês para o outro, você olha nos últimos anos, no mínimo assim. Pra mim, eu tô falando por mim, eu gosto de olhar pelo menos os últimos 5 anos, 3, 5 anos. Não, e é interessante isso, de novo falando de estatística. Se você pegar empresas que lucraram consecutivamente 15 anos, todos os anos, por 15 anos lucraram, a chance dela vir ter um prejuízo é inferior a 10%. Já teve alguns estudos que dizem isso. Então, quanto mais o histórico é consistente de lucro, a probabilidade de ter um prejuízo futuro é menor. E aí você escolheu provavelmente uma boa empresa. Exatamente. Falam que garantia histórico é importante. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, porém, se você olhar os... Por exemplo, a empresa tá tendo lucro há 10, 15, 20 anos, tá tendo bons resultados. A probabilidade dela perder... ter prejuízo, é muito baixa. Mas aí, esse é um primeiro critério, né? Sim. É porque eu vi o Fábio falando sobre a Ambev, né? Uhum. Eu discordo dele em relação à Ambev, porque por mais que, igual eu falei, a empresa durante 15 anos deu lucro. Então a chance dela ter prejuízo é muito baixa. Uhum. Né? Só que vamos parar pra pensar o seguinte, qual o potencial de crescimento da Ambev? O que ela pode ainda abocanhar de mercado brasileiro ou no exterior? O que ela pode trazer de inovação que pode gerar aí uma multiplicação da ação? Porque, na verdade, hoje a Ambev, o que ela está entregando de rentabilidade é inferior à renda fixa, óbvio. Inferior que a maioria das empresas aí que pagam dividendos e são também sólidas. E ela não tem perspectiva de crescimento. Eu não vejo, eu não consigo enxergar. Ela é líder do mercado já, né? Não tem muito mais para onde crescer. Então, não é só comprar empresa boa. Tem que comprar empresa que você enxerga ao menos um crescimento acima do PIB, ou de acordo com o PIB, pelo menos, mas no caso da Ambev você vê um crescimento muito devagar. E aí você também vai se expor em renda variável para ficar com empresas com crescimento muito devagar. Aí fica difícil você sustentar pro cara, por que eu não invisto em renda fixa? Aí fica difícil. Porque, porra, quando a gente sustenta que vai investir em renda variável, porque a gente enxerga crescimento acima da inflação e da renda fixa. Mas aí eu olho para uma empresa que já é a líder, que não tem mais espaço, que não tem um projeto disruptivo, ao menos na visão atual, como que você vai sustentar isso? Fica difícil. E também não paga bons dividendos, né? Olhando o histórico ali, ela paga 3, 4%. Ela paga um payout de 100%. Então ela paga todos os lucros. Só que a cotação tá tão alta que isso gera um dividend yield baixo. É isso que acontece. Ela paga muito dividendo, porque ela libera todo o caixa. E também tem a quantidade de ações no mercado dela que é muito grande. A base acionária é bem grande. A maioria dos meus seguidores preferem um dividend yield no mínimo assim, acima de 5%, 5%, 6%. Quem investe mais para pagamento de dividendo não quer um dividend de 1, 2, 3%. É baixo. É por isso que existe
o método do preço teto do Bazin, naquele livro Faça Fortuna com Ações do Décio Bazin. Ele fala que o mínimo é 6. Porque, na verdade, existe um consenso no mercado, não só no Brasil, de que o retorno da renda variável tem que ser pelo menos 6%. Se não, meu amigo, pra que eu vou correr o risco da renda variável? A renda fixa é de boa, ganhar... sem risco, 14% sem risco. 14% ao ano, então assim, tranquilamente. Por isso que existe... É como se fosse uma taxa de desconto. Eu pego o dividendo por ação que será pago e divido por 6%, que aí você tem que transformar em 0,06. Aí você vai chegar num preço teto. O preço teto, ele define um preço máximo que você vai pagar por uma ação naquele momento. E o ideal é que você tenha margem de segurança. Meu preço teto é 40. O ideal é que você compre bem abaixo do 40, se possível, né? Se possível, você vai comprar no 38, 37. Isso que é margem de segurança, é um espaço para erro, né? Porque você não tem como cravar, ninguém crava preço. Ninguém crava o fiofó da mosca, como diz o mercado. É impossível. Só pra você ter uma ideia, o Papa do Valuation no mundo, que é o da Modaran, o cara é uma máquina. O cara é uma verdadeira máquina. Ele não consegue cravar preço. Ele vendeu... o grande acerto da vida dele foi Apple. Ele comprou na década de 90. Aí ele vendeu em 2012, porque ele viu que o valuation estava fora da realidade. O que aconteceu em 2012? Apple, nossa, não parou de subir. E ali em período... Tava cara na visão dele. Um expert que pegou lá no fundo. Mas a empresa não parou. E isso tornou a empresa Ninguém mais acerta. valiosa do mundo, né? Ninguém Agora acerta, em 2020. Impressionante. Verdade, faz todo sentido.